Os anos 80 nos brindaram com uma característica comum entre bandas, cantores e cantoras: criar bons hits. Rich, naquela época, criou alguns desses bons hits, mas o que pegou mesmo foi a Menina Veneno. E até hoje gera aquela dúvida na galera, né? O abajur era cor de carne mesmo? Vamos lá então conhecer a história desse cara, que foi até boicotado pelo Roberto Carlos. Richie é o nome artístico do Richard David Kurt, um nome nada brasileiro. Pois é, ele na verdade nasceu em Beckenham, na Inglaterra. E você deve estar se perguntando como ele veio parar aqui no Brasil. Mas calma, viver pulando de país em país era uma coisa normal para ele. O pai dele era militar e a família do Rich já viveu no Quênia, Dinamarca, Itália, Alemanha, Lêmen do Sul e Escócia. Na sua estadia na terra do chucrute, ele começou a se envolver com a música e lá ele cantou num coral de igreja. Também foi interno em um colégio, que o preparou para entrar em nada mais nada menos que a Universidade de Oxford. O moço estava sendo preparado para se tornar um lorde. Mas a música, meus amigos, essa miséria dessa manifestação cultural que nos pega de jeito, desviou o rapaz de um lado assim mais padrão de vida. Lá pelo seu vincentismo, ele largou a aclamada faculdade para tocar flauta na banda Everyone Involved. Com essa banda ele gravou um disco chamado Either War, uma bolacha promovida por várias outras bandas em prol de uma causa social. E durante o processo de gravação, ele foi apresentado a 3 brasileiros que estavam pelas bandas da Inglaterra: a Lucinha Turnbull e também Rita Lee e o Liminha, que eram dos Mutantes. Eu só penso se você me quer. Eles estavam lá para comprar alguns instrumentos, mas pelo histórico ali da Rita, talvez também para comprar alguns aditivos do saudoso Albert Hoffman, se é que você me entende. A Rita fez um convite para o Richard conhecer o Brasil, e o caboclo achou legal a ideia. Então, em 72, ele aportou aqui na Terra da Garoa e veio dar um rolê na Terra do Caos. A ideia era passar alguns meses, mas ele acabou ficando para sempre. Chegando em São Paulo, ele já se meteu numa banda chamada Escaladácida, onde até quase rolou um contrato com a Continental, mas como ele tinha problemas com o visto, não foi. A banda durou até 73 e depois acabou. Ele acabou conhecendo uma menina chamada Leda Zuccarelli e se casou com ela. Os dois se mandaram lá pro Rio de Janeiro. E chegando lá no Rio, eles foi se envolvendo cada vez mais aí com o mundo da música. Ele passou por uma outra banda chamada Soma, e ali eu não achei nada, não tem nada aqui no YouTube. E depois, na sequência, ele foi trabalhar junto com o Barca do Sol como flautista. Vou me afogar em sangue. Mas foi no Vinama que a coisa começou realmente a dar certo. A banda foi formada basicamente pela junção de 2 outras bandas, o Módulo 1000 e o Veludo Elétrico. Depois da saída de um dos membros, o Rich e o Lobão se juntaram aos remanescentes, que incluía inclusive o Lulu Santos, e lançaram um compacto chamado Zebra Masquerade. Ganho e perco em menos que segundos. Jogo tudo na batalha. Eles até chamaram a atenção do Patrick Moraz, que já tinha passado pelo Yes. Ele viu potencial na banda e queria montar um projeto com eles, o Patrick Moraz Band, mas não rolou. O gringo não suportava o Lulu Santos. Com isso, mais a ideia boçal da gravadora de que o rock não tinha espaço no Brasil, e o Vinama acabou. Nesse compacto do Vinama, o Rich deu sua primeira palhinha em inglês, na música Masquerade. E aí vira aquela coisa de quem já teve banda de rock no Brasil. Você acaba desanimando e indo para a formalidade. E foi o que o Richard fez. Começou a dar aulas de inglês para músicos como a Gal Costa, Paulo Moura e o Egberto,
Gismondt. Mas você, músico aqui do canal, sabe, uma vez nessa pinga, sempre nessa pinga. No final dos anos 70, o Jim Capaldi do Traffic chamou ele pra fazer um trampo num disco solo que ele estava desenvolvendo, o Let the Thunder Cry. Ele aceitou o convite e dividiu a obra com caras como Andy Newmark, que tocou com John Lennon, e o Simon Kirke, que passou pelo Bad Company. Olha o time do negócio. Já era os anos 80 e ele voltou pro Brasa, procurou o Bernardo Vilhena, que tinha tocado com ele no Vinaman, e começou a compor a primeira música da sua futura carreira solo. Influenciado pela onda synth pop da época, ele queria algo naquela pegada. Rich, então, com a ajuda do Liminha, gravou algumas coisas, e até o Steve Hackett do Genesis tocou uns riffs em alguns trampos. Mas a Warner Music na época não viu potencial no material e não lançou. Eles tinham feito umas demos ali com Voo de Coração e Baby Meu Bem, e a CBS acabou abraçando a causa e quis gravar um negócio em alta qualidade. Mas o Rich pensou bem e gravou A Menina Veneno, jogada de mestre. Em 83 ele lançou um compacto junto com a Baby Meu Bem e pimba! Sucesso, o negócio explodiu. De repente você não aguentava mais o veneno da menina no seu toca-fitas lá no teu Opala 75. Meia-noite no meu quarto, ela vai. O material vendeu 500 mil cópias, um baita número pra época. Hitou pra cacete e foi a música mais vendida no país aquele ano. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. O compacto foi só o prato de entrada, pois o que rendeu mesmo foi o disco full, Voo de Coração, que rendeu ao Rich mais de 1,5 milhão de cópias vendidas e deu ao país mais um tanto de outros hits. Conversar, te convencer. Já no ano seguinte ele ganhou um troféu imprensa na categoria Cantor do Ano, batendo o Roberto Carlos e o Tim Maia. Acho que depois dessa é que o Roberto ficou pistola com o Rich e o ego ferido bateu, pois ele foi no ouvido do presidente da CBS e disse que se eles lançassem o segundo disco do Rich, ele sairia da gravadora. Desculpa, mas o cara c***ão do caralho. O Roberto ficou enciumado com o sucesso do hit da mesma gravadora. Imagina, uma gravadora que tá lançando dois artistas, um que já era considerado o rei da Jovem Guarda, tá lançando o álbum, e o cara começa a vender mais discos que ele, com um só álbum. Ele fala, não, peraí. E aí ele dá um ultimato na gravadora, no segundo disco do hit. Fala, se continuar assim, vocês vão ter que escolher ou ele ou eu. Caramba. Esse é o ele ou eu vou mudar de gravadora. Eu vou pra uma outra gravadora e vou lançar outros álbuns, e esses outros álbuns vão dar dinheiro pra outra gravadora. Então escolham, ou ele ou eu. E o Regis me confirmou essa história. Ele até falou, essa história já é batida, todo mundo conhece essa história. E aí o Hit sofreu um golpe dentro da gravadora, concordou com isso, e a gravadora, foi a primeira vez que uma gravadora pagou jabá. Pra quem não tá acostumado com essa nomenclatura, jabá é como você pagar um dinheirinho extra pra tocar a música. Sempre existiu isso, tá, gente? Só pra vocês não julgarem. Ah, nossa, então a rádio toca... Isso existe pra caralho até hoje, todo mundo. Infelizmente, é o mundo que a gente vive e a gente tem que mudar. Trabalha isso. Mas foi a primeira vez que houve um jabá pra rádio não tocar a música do hit. Ego de artista é uma bosta, meu amigo. Eu já trabalhei em estúdio e te afirmo, cara, mantenha-se longe dos seus ídolos. Na verdade, nem enxergue esses caras como ídolos, tá? E se foque apenas na obra. O lance foi tão bizarro, cara, tão disputa de ego, que a Vanderleia, um tempo depois, falou pro Rich que o Roberto Carlos não tirava o Voo de Coração da vitrola dele. Simplesmente patético. Entre sai muita gente, confusão, o sinal fechado e ela vem na... Mesmo a trancos e barrancos saiu o segundo disco dele, A Vida Continua, que rendeu ao Rich o tema da novela A Gata Comeu. Tudo que eu quero está no ar, só pra vento, só pra vento. Embora isso tenha sido uma baita conquista, o disco vendeu míseras 100 mil cópias. Isso comparado ao anterior, não foi nada. O homem vai tranquilo, a nuvem voa longe. Rich já na época sentiu que a CBS estava de má vontade com ele, e os próximos lançamentos foram caindo vertiginosamente.
duas figuras mais conhecidas do Brasil então se uniram para dinamitar a carreira do cantor. De um lado, a pressão do Roberto Carlos em cima da gravadora, e de outro, o Chacrinha. O rei Richie! Apesar de o Chacrinha ter acolhido o cantor, as apresentações dele no programa eram em playback, e com a agenda cheia, Richie passou a priorizar shows de verdade. E num primeiro não que ele deu ao convite para o apresentador, ele começou a soltar notas maliciosas sobre o cantor, dizendo que ele não queria se misturar com cantores brasileiros. Existe uma outra história, que até do Rock in Rio ele foi boicotado, e diz que inclusive um dos organizadores olhou para ele e falou: "Mano, nem brasileiro você é." Ué, isso não faz o menor sentido, porque tinha um monte de artista gringo no negócio, né? Pois é, depois desse complô todo, cada disco que ele lançava ia, como a gente chama nos dias de hoje, flopando cada vez mais. Digamos aí que o Rich foi o primeiro caso de shadowban da história. Já no meio dos anos 90, e cada vez mais desgostoso com a nojenta indústria fonográfica, e ele também estava mais interessado em computadores ali na época, ele se envolveu no meio do web sound designer. E mesmo retomando em 2002 o lançamento de discos aí, nunca mais a carreira dele foi a mesma e teve a mesma relevância. Inclusive ele tem disco até 2019, tá? Moral da história, o sucesso incomoda os porcos. Bom, se você só conhece a Menina Veneno e é um fã aí exímio, né, de New Romantic, de New Wave, eu recomendo você a explorar as primeiras obras dele ali, principalmente, né, na época dos anos 80, porque tem uma forte influência desses subgêneros aí da música pop. Não fique somente nos hits, cara. Vale bastante a pena examinar a obra por inteiro.